oração. É uma bênção, né? A nossa igreja é reflexo disso, de uma igreja que ora, uma igreja que intercede. Nós somos fruto de um trabalho que ora incessantemente. A gente vê o crescimento de uma igreja, é nítido e notório quando ela é uma igreja que é uma igreja intercessória. O caráter de uma igreja que ora é uma igreja que avança, uma igreja que cresce. Amém? Então, sem mais delongas, eu queria pedir aos amados irmãos que abrissem suas Bíblias lá no Novo Testamento, na Epístola de João, capítulo 11, a partir do verso 39. João 11, a partir do verso 39. Quem achou, diga amém. E diz assim: Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres me ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço, e disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aleluia. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é entre a fé e a razão. Né? Nós temos a fé, que é direcionada para Deus, mas também tem algo dentro de nós chamado razão, que faz com que a gente pense de forma lógica. E muitas das vezes Deus está sempre nos convidando aqui a ter uma vida de fé, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, toda vez que eu coloco a minha razão, o meu lado humano, diante de qualquer situação, o que acontece comigo? Eu estou deixando de lado a fé. E a minha oração, tudo aquilo que eu fizer vai ser pautado na razão, vai ser pautado naquilo que eu vejo. Mas eu não posso viver daquilo que eu vejo, eu tenho que viver daquilo que eu creio. Por isso que eu tenho que exercitar a minha fé diariamente. Marta aqui, ela estava olhando pela razão, e a razão deixa muitas das vezes a gente cegos diante do óbvio. Ela estava ali diante do Todo-Poderoso, do Jesus Cristo, que é escrito que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas mesmo assim ela falou que pela razão, porque realmente pela razão, 4 dias, um corpo cheira mal. Já está pela lógica. Mas Jesus estava querendo dizer: Marta, pela fé, não é pela lógica. E quantas das vezes nós deixamos, muitas das vezes, de receber algo da parte do Senhor? Muitas das vezes na nossa oração, ou ela não é atendida, ou às vezes demora um tempo imenso para receber, porque nós colocamos a razão no lugar da fé. E nós temos que ser homens e mulheres pautados pela fé. Queridos, nós temos que ser pessoas que nós temos que olhar para aquela situação. Um exemplo: você está lá às vezes com muitas dívidas, você olha para aquele bolo de papel em cima da sua mesa, ou com imã na sua geladeira, e você fala: meu Deus, pela razão você fala: Jesus, tem misericórdia, eu vou perecer, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pedir dinheiro emprestado, e fica sem dormir, e a tensão sobe, ou a tensão desce, não é assim? Mas quando você coloca a fé, você fala: Senhor, eu tenho essa dívida aqui, mas o Senhor vai operar o milagre. O Senhor vai fazer com que eu tenha plenas condições de sanar essa dívida. É assim que nós temos que ser. Então, queridos, o que nós verbalizamos, eu estava entrando aqui agora pelo portão de garagem da igreja e estava lá escrito: se assim creres, acontecerás. É desse jeito. Ou seja, se eu creio que Deus tem o poder de fazer, vai acontecer. E o acontecerá, ele está no futuro do infinitivo, ou seja, vai acontecer para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, nunca vai acabar. Louvado seja Deus. Então, queridos, é assim que eu tenho que crer, não é viver pela vista, porque quando a gente liga a televisão, vê noticiários, é o quê? É um caos, é um problema, é tudo de ruim que está acontecendo. Então, pela razão, eu vou o quê? Eu vou entrar em depressão, eu vou ficar triste, eu não vou querer nem mais sair de casa. Mas pela fé eu creio que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, independente de quem esteja governando, independente de quem esteja à frente de qualquer situação. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor, entronizado em glória. Louvado seja Deus. E eu creio, queridos, que nós temos que viver dessa forma.
Nós temos que andar assim, somente assim nós vamos conseguir ter plena condição de olhar, porque é aquilo que a Bíblia fala, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Os homens não vão entender, a nossa lógica, a nossa razão nunca vai compreender aquilo que Deus tem conosco com relação à fé. A fé é acreditar no impossível. A fé, ela está lá em Hebreus 11:1, que diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu coloco à prova aquilo que nem aconteceu, mas eu já tenho a plena convicção. Ana, quando ela estava lá clamando a Deus pelo Samuel dela, quando ela recebeu a palavra do profeta, o que ela fez do sacerdote? A Bíblia diz que ela se levantou com o seu semblante mudado. Samuel não estava no ventre dela, mas ela já sabia que Deus já tinha operado milagre. Então o semblante dela já mudou. Então, queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite, nesse culto de intercessão, independente do problema que você esteja vivendo, da situação que você esteja passando, se levante, porque Deus já está trazendo vitória. Deus já está trazendo renovo. Deus já está trazendo escape. Começa a declarar isso pela fé. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, um testemunho. É muito fácil hoje gostar do Diácono Ivan, mas na época, quando eu não era cristão, que para mim amar era muito difícil. Mas a minha mãe era cristã. A minha mãe, ela me contou tem pouco tempo isso, que eu dormindo, ela botava a mão na minha cabeça e falava, vai pregar. Ela botava a mão na minha cabeça, vai louvar o Senhor. Ela botava a mão na minha cabeça e falava, vai vir para a casa de Deus e vai ser servo fiel. E eu não ia para lugar nenhum, eu não ia para igreja nenhuma, eu ia para outros lugares. Mas ela falava, semente minha não é do diabo. O diabo, você é um intruso, sai, ele é do Senhor. Ele é do Senhor. E ela orou e orou, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Então, querido, não desista. Pode parecer difícil, pode parecer impossível. A razão, a lógica pode dizer assim, acabou, é o final. Mas diante de Deus, pela fé, Deus vai trazer tudo novo. Deus vai transformar. Deus vai fazer com que o exército de ossos secos se levante como homens fortes e valentes. Deus, ele chega até o extremo de ver um bando de ossos fazer com que se levante um exército forte para marchar nessa terra. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que opera milagres. Então, queridos, a intercessão, ela só é eficaz quando eu aplico a injeção da fé. Ou seja, eu estou vendo a realidade, não importa o que a realidade diz, eu creio que eu vou viver o melhor de Deus, eu creio que as promessas do Pai vão se cumprir na minha vida, eu creio que o Deus do Salmo 91, que é, oh aleluia, aquele que me guarda, que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido, porque somente com os teus olhos Ele olha e vê. Ele olha e vê e tudo contempla. Queridos, então que em nome de Jesus, que a gente venha ter todo dia, aplicando essa confiança, tendo essa crença de que Deus está fazendo. Vamos verbalizar isso, olha, porque a nossa boca, a Bíblia diz que nós temos o poder da vida e da morte através da língua. E o diabo é conhecedor disso. Então o diabo vai criar diversas situações para que eu e você façamos, sabe o quê? Abrimos a nossa boca. Porque ele é oportunista e legalista. Ele não tem o direito de entrar e fazer o que quer. Mas quando eu dou legalidade a ele, ele vai lá e faz a desgraça completa. Sabe como é que é isso? Através da minha boca. Quando eu falo que não tem jeito, quando eu falo que está ruim, quando eu verbalizo que está um caos, eu estou vendo que está ruim, mas eu creio pela fé que não vai ficar assim. Esse estágio não vai mudar não. Já mudou. Já mudou. A gente tem exemplos aqui de homens aqui que estão hoje firmes na casa do Senhor, porque tiveram o quê? Mulheres corajosas, que pagaram preço em intercessão e falaram, é meu marido, não é do diabo, não é da rua, é da casa do Senhor. Então, queridos, nós temos isso aqui, nós temos que ter essa fibra, nós temos que ter esse desejo de orar sem cessar e clamar, até que a resposta venha. E a resposta vem, pode ser nessa geração, pode ser na outra. Muitas das coisas que às vezes eu e você oramos, nós nem vamos estar aqui para ver, mas vai acontecer. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu vim de uma igreja da Assembleia de Deus, Catedral da Assembleia de Deus de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ela foi fundada, é uma Assembleia de Deus histórica lá no Rio de Janeiro. Foi fundada por Paulo Leva Macalão. Aquela siglazinha que tem na harpa, PLM, Paulo Leva Macalão. Ele que fundou a igreja que eu congregava.
E ele saía da central do Brasil até Santa Cruz, gritando na janela do comboio, do trem lá no Brasil: arrependei-vos e convertei-vos, Rio de Janeiro, arrependei-vos e convertei-vos. Quando chegava em Bangu, o comboio dava uma parada, que trocava de condutor, e ele estendia a mão assim, para o lado direito, e falava: ó Bangu, daqui sairá alimento para todas as nações, daqui sairá ensino que vai servir todas as nações. Paulo Levas não viu, mas hoje a gráfica da CPED é lá em Bangu. Ele orou e profetizou, e é de lá que sai para todo mundo a casa publicadora das Assembleias de Deus. Então muitas das vezes eu e você não vamos nem ver, mas Deus, ele zela pela palavra do homem e da mulher de Deus. Quando abre a boca em concordância, crendo, sem duvidar, Deus opera o milagre. Então, queridos, que em nome de Jesus, que a sua mentalidade, a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente vencedora, é uma mente que não entende o que é derrota, porque não conhece, porque em Cristo nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, é além. Então, queridos, que em nome do Senhor Jesus, nós venhamos crer, sem duvidar, que você venha se levantar diante de qualquer obstáculo que você esteja passando, crendo pela fé em nome de Jesus. Deixa a razão de lado. A razão vai querer te parar. A razão ela para. A razão ela te limita. A razão ela faz com que você se paralise diante do obstáculo. Pela razão, 10 espias voltaram e deram relatório negativo, mas pela fé 2 deram relatórios positivos. E o povo invadiu e conquistou a terra. Então, queridos, que a gente venha ser esse agente motivador de falar não pela lógica, não pela razão, mas pela fé. Pela fé. Você pode estar aí, às vezes o médico pode ter passado uma série de remédios para você, mas você sabe de uma coisa: o médico dos médicos pode te curar nesse momento, assim, no piscar de olhos. Aleluia. Deus, ele pode fazer. Deus, ele tem o poder para fazer. Todo o poder foi dado nas mãos do Senhor, mas basta apenas que eu creia, sem duvidar, exercitando a fé dia após dia. Isso não é algo igual a um telemóvel. O telemóvel, eu dou uma carga nele, ele dura tanto tempo. Não, a minha fé em Deus é algo que eu tenho que ter ela em constante manutenção, em constante crescimento. Eu tenho que ter essa fé sempre ativa, colocando a lenha para que essa chama nunca se apague. Porque os ventos vêm, as dificuldades vêm, mas se eu estou ali sempre avivado, sempre clamando, crendo que o Senhor é o Deus que dá resposta, que a última palavra não é do advogado, não é do médico, não é do juiz, não é do governante, é do Senhor. Eu fico ali crendo, eu não me apego a nada do que diz nesse mundo, eu me apego àquilo que o Senhor diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nesse culto, a palavra é bem breve, é o culto de intercessão, então que você venha colocar para fora, você venha bradar nessa terra, declarando que Deus, que tudo fez, o Todo-Poderoso, o Jeová, oh aleluia, Tseknedu Yavé, é o Deus da nossa justiça, o Deus que julga nossas causas, o Deus que peleja nossas guerras. Ele está ao nosso favor, aleluia. Pode o inimigo se levantar contra a tua vida, irmão, oh aleluia, mas o Deus que nós servimos, ele tem poder para aniquilar tudo e resolver tudo, oh aleluia. A Bíblia diz que 1/3 parte dos anjos ela caiu, né? Ou seja, 1 para 3, para cada inimigo que se levanta para você, tem 3 para te guardar. Ou seja, o nosso exército, além de ser mais forte, é maioria. Não tem por que temer, não tem por que fraquejar, não tem por que eu dar um passo para trás, não tem por que eu negar a fé nesse Jesus maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim eu encerro a minha oportunidade. Quero passar para o nosso pastor.